Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler desta oportunidade Gênesis capítulo de número 10. Nos diz a palavra de Deus: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. Eita, nome feio. Aqui acho bonito, né? Vamos embora. E os filhos de Jafã são Elisar e Tarsis e Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações e as suas terras, cada qual segundo a sua linguagem, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Misraim e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá e Sabtá e Raamá e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cada nome. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Vai marcando aí. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acabe, e Caune, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Assíria e edificou a Nínive. E Reobote-ir e Calá. E recém entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim. Aleluia. E a Patrocim, e a Casluim, onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girarzeus, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu. E eu só pensei que só tinha uns poucos eus, mas tem muitos eus, né? Eu só pensava que... Eu não lembrava que tinha esses outros eus. Eu só lembrava dos Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, mas tinha os Arqueus, os Sineus, os Avardeus, os Zerbazeus, os Amateus, e depois se espalharam as famílias dos Cananeus. Meu Deus! E foi o termo dos cananeus desde Sidom. Pelo menos estava sendo engraçada a leitura, né? Glória a Deus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom.
indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Olha, pai, começou esse problema. E Admá e Zeboim até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras e nas suas nações. E Sem, e a Sem gerou, e a Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão e Azur, Arfaxade, e Lud e Arã. E os filhos de Arã são Us, U e Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um foi Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selef, e a Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Zabar, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E estes foram destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Pronto, isso aqui é importante, né? Veja como a turma cresceu e se multiplicou de novo com força, né? Veja isso. Então, esse capítulo 10, que trata das gerações dos filhos de Noé, né? A gente já tem aqui, conforme o finalzinho do capítulo, como depois do dilúvio, né, os descendentes de Noé voltaram a povoar a terra e fazer surgir as nações, fazer surgir novos povos, novas nacionalidades. O que tinha antes, por conta de os filhos de Adão, e a Bíblia só relata que Caim e depois os outros filhos que Adão e Eva gerou deles, né? Depois de Caim e Abel, aí nasce Sete. Né? Sete é o nome de um dos filhos de Adão. Né? E aí nós temos aquela geração toda que se corrompeu e de lá só escapou, chegando até o capítulo de número precisamente 6 de Gênesis. Só escapou Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos, e nós já abordamos sobre isso, com o tema Crê no Senhor Jesus será salvo em tua casa. Está no YouTube, Acorda a Bênção.
E agora, os filhos de Noé, já inclusive com a problemática da maldição sobre Canaã, por conta da ridicularização que ele causa ao seu pai e a ridicularização dele por ver seu pai nu, o desrespeito, a desonra, coisa que Cã, né? Coisa que Cã é o pai de Canaã, coisa que Sem e Jafé não fizeram. Ao contrário, virados para trás, cobriram a nudez de Noé. A gente abordou isso no capítulo 9, a terceira parte. Então, temos aqui no capítulo 10 uma nova geração, que são as gerações dos filhos de Noé, os descendentes de Noé, e como a terra foi povoada com o surgimento dessa turma. Amém? Louvado seja Deus. E aí, o migrar para o norte, estabelecendo ali nas terras costeiras do Mar Negro e Cáspio, são os filhos de Jafé, que são os progenitores dos medos, dos gregos, das raças brancas da Europa e da Ásia. Então, isso é só para a gente ter uma ideia demográfica e geográfica do mundo de então. Os filhos de Cã, que são os filhos de Canaã, fixaram-se ali na Arábia meridional, no Egito meridional, na orla oriental do mar Mediterrâneo, na costa setentrional da África. É por isso que o pessoal associa que a maldição de Cã seja a cor preta, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Os descendentes de Canaã se estabelecem no território de Canaã, território este que posteriormente torna-se a pátria do povo judeu. Não é? E a Sem, outro filho de Noé, são os que se estabelecem na Arábia, nas terras do Vale do Tigre e do Eufrates, no Oriente Médio. Que é deles que vêm os hebreus, os assírios, os sírios e os elamitas. Então, esse capítulo ele é importante porque já nos dá uma ideia, não é, geopolítica, uma ideia demográfica para os acontecimentos futuros, para os acontecimentos que teremos no mundo de então, com os descendentes de Sem povoando a Ásia, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território entre Jafé e Cã. E foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central da Bíblia Sagrada. Não é? Já os descendentes de Sem
os descendentes de Cã, eu falei agora há pouco, os descendentes de Sem. Já os descendentes de Cã, que foram notáveis, poderosos no princípio da história do mundo antigo, e constitui a base dos povos que mais relações travaram com os hebreus, sejam como amigos, sejam como inimigos, e se estabeleceram na África, no litoral mediterrâneo, na Arábia e na Mesopotâmia. Já os descendentes de Jafé, que formaram os povos indo-europeu ou arianos, embora não tivessem sobressaído na história antiga, né, tornaram-se mais raças dominantes do mundo moderno. Então, depois do dilúvio, né, 120 anos depois do dilúvio, os habitantes de Sinar começaram a construir a Torre de Babel, que nós vamos ver no capítulo de número 11, para, enfim, não se dispersarem mais pela terra, porque até então estão todos dispersos, né? Estão todos dispersos. Então, nós temos essa origem das nações. Noé, aí nós temos Sem, e aí de Sem nós temos Artaxerxes, Elão, Azur, Lud e Arã. E de Arã nós temos, de Artaxerxes nós temos Salá, e de Arã lá embaixo nós temos Uz, Jeter e Mars. De Cã nós temos Cush, Misraim, Put e Canaã. E de Cush nós temos Seba, Avilá, Sabta, Ramá, Sabtecá e Nirod. De Jafé nós temos Gomer, Gog, Medai, Jafá, Tubal, Meseque e Tirás. De Gog nós temos Askenaz, Rifá, Torgama, e de Jafá nós temos Elisá, Tarsi, Quitim e Dodanim. Ora, por que, pastor, a gente está, então, perdendo tempo, o senhor falando disso? Não é perda de tempo, só estou explicando as nações que surgem depois do dilúvio. Porque até então, depois do dilúvio, só tinha sobrado Noé, seus 3 filhos, suas mulheres respectivas e a esposa de Noé. Aí nós veremos que, na verdade, toda essa população são parentes entre si. Na verdade, é tudo irmão. Na verdade, é tudo irmão. A começar por aí. Na verdade, é tudo irmão. Porque corre na veia de tudinho o sangue, a genética de Noé. A genética de Noé. O DNA de Noé. E o DNA de Noé não era um DNA ruim. O DNA de Noé, louvado seja Deus, era um DNA bom. Noé, aleluia, ele, diz a Escritura Sagrada, como já vimos, era o pregador da justiça. Não é? Noé era o pregador da justiça. Deus era com Noé. Veja aí, Gênesis 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E a gente já viu no capítulo 9 que, dentre os filhos de Noé, um já começou a sair
dessa linha, que foi Cã, pai de Canaã, não é? Canaã, que acabei de dizer, louvado seja o nome do Senhor, ele que recebe essa maldição, os seus descendentes, veja aí, e são eles que são fixados na Arábia Meridional, no Egito, na orla do mar Mediterrâneo, na costa setentrional da África. São os descendentes de Canaã que se estabelece no território que denomina-se Canaã e que se torna a pátria do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que situação. E a maldição era que Canaã seria servo dos seus irmãos. É por isso que nós temos esses acontecimentos históricos e que a gente fica se questionando a raiz disso tudo. O começo disso tudo está aqui. O começo disso tudo está aqui. A origem de tudo isso está aqui. Né? Os homens é que saem deturpando, mudando a palavra, as verdades, o comportamento, as atitudes, as ações. Os homens é que saem. Porque eu já abordei aqui, volto a abordar. Do jeito que a personalidade e o caráter dos homens foram moldados para as coisas ruins, podem ser moldados e poldados para as coisas boas. A discussão da ciência, que é a personalidade ou o caráter das pessoas, não mudam. Nós temos na Bíblia a fonte, mas a ciência despreza a Bíblia. É o problema dos cientistas que desprezam a Bíblia. Porque a palavra de Deus, que é instrumento, volta a dizer, aferidor da verdade, não só para nos santificar, mas como documento para explicar o que acontece no mundo, com as pessoas, porque o mundo somos nós. Não? O planeta não é vazio, somos nós quem asfaltamos o nosso ambiente. Somos nós, os seres humanos. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E o asfalto que o homem tem feito tem sido um asfalto desastroso. E a Bíblia mostra que a culpa é plenamente do homem. Plenamente do homem. Plenamente do homem. Deus que vem não dando oportunidade, não dando chance, mas Deus que vem criando situações para que o homem mude, né? Suas atitudes, seu comportamento, suas ações, suas reações. Deus que vem proporcionando ao homem oportunidade para o homem, não é tentativa de Deus, porque é uma das coisas que me tornam não dispensacionalista, porque a ideia da doutrina não dispensacionalista, porque a ideia da teologia das dispensações é argumentar que
Deus deu aos homens oportunidade, não deu oportunidade não, que foram tentativas de Deus de salvar o homem. Deus não tenta nada não, irmão. Deus ou faz ou não faz. Com Deus não tem meio termo, não. Com Deus não tem meio termo, não. Que é o tema da abertura do programa de hoje, seja eu posso falar se ensina ou não. Com Deus não tem meio termo, não. Ou é ou não é. Como a reivindicação que a gente tem em Apocalipse. Ou você é frio, ou você é quente. Porque se você for mudo, Deus vai vomitar você. Ou seja, supostamente está em cima do muro, é até menos mal do que está do lado de fora, né? Mas para Deus estar em cima do muro, dá no mesmo de estar do lado de fora. A gente humanamente diz, ó, desce do muro para o lado de dentro, né? É melhor estar em cima do muro do que estar do lado de fora por completo. Mas para Deus, estar do lado de fora é a mesma coisa. Em Tiago está escrito, não pense o homem de coração dobre que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense o homem de coração dobre que receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber. Ou você é, ou você não é. Com Deus não tem meio termo. Então, a teologia das dispensações é uma coisa que eu particularmente discordo por conta dessas e de outras razões que estou dizendo e mostrando aqui. A responsabilidade é toda do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando esse homem se deixa ser trabalhado, Deus conta com ele. É importante entender que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus dá prioridade a quem dá prioridade a ele. Deus honra os que honram a ele. Deus se mostra sincero para os que são sinceros com ele, está escrito em Provérbios. Para com os sinceros te mostrarás sincero. Aleluia. Aleluia. A gente fica cobrando muito de Deus, mas qual é a da gente? Qual é a da gente? Você que vive aí cobrando de Deus uma ação, uma prontidão, uma intervenção, um imediatismo, você tem sido veloz assim com Deus, como você quer que Deus seja veloz com você? As suas atenções estão voltadas para Deus, como você quer que Deus volte as atenções dele para você? E olhe que as atenções de Deus estão voltadas para nós 24 horas. Ai de nós, se as atenções de Deus não estivessem voltadas para nós. Ai de nós. Não é? Ai de nós. Temos nomes aqui familiares, né, como Gog. São nomes que nos lembram recentemente Apocalipse, né? Como a gente falou aí de Gog e Magog. E nós já dissemos que isso aí, no caso lá, refere-se à região, né? A região. São nomes familiares, né? Nós temos aqui. Louvado seja Deus. Temos aqui o começo, então, das nações. Os homens vão se ajustando geograficamente, mas é tudo a gente vê irmão, né? Descendente de Sem, descendente de Cã, descendente de Jafé, cujo pai é Noé. E volto a dizer, o DNA de Noé era bom. Porque Noé era um homem justo e andava com Deus. Seus filhos que resolvem tomar o caminho, né? E os seus descendentes vão, pelo que a gente vai ver no capítulo 11 de Gênesis,
trilhando um caminho mau, um caminho perverso, um caminho ruim. E eu não vou dar nem spoiler do capítulo 11, para que você não perca. Amém? Para que você não perca. Mas quando eu digo que o DNA de Noé era bom, quando eu digo que o DNA de Noé era bom, é porque eu quero dizer a você que a responsabilidade é puramente nossa. A gente pode quebrar um ciclo. Não é porque o pai da gente, né, era alcoólatra que a gente tem que ser, era tabagista que a gente tem que ser, era prostituto que a gente tem que ser, era bandido que a gente tem que ser. Você pode quebrar esse ciclo. Você pode quebrar esse ciclo. Né? Estou falando para pessoas adultas e estou falando para pessoas jovens. Como é importante também dizer que é importante, né, que demos educação para os nossos filhos, mas quando eles se dão por gente, quando eles chegam à vida adulta, a responsabilidade é deles. Tem gente que fica exigindo dos pastores cujos filhos se desviam, que o que mais tem, né, é filho de pastor desviado, filho de dirigente desviado. E se fosse um desvio suave, né, é gente que se desvia para pesada, vai para bandidagem, vai para as drogas, o que tem de filho de crente preso, misericórdia, né? Aí você fica, meu Deus. E ainda tem pai que acha que o filho lá é da promessa. Já explicamos isso, pai. Lamento dizer, mas Deus não tem nenhuma responsabilidade de salvar o teu filho para a salvação eterna. Deus pode até ter feito promessa de tirar ele de lá, do presídio, da cadeia. Né? Pode até acontecer de Deus ter feito promessa de tirar das drogas, mas a responsabilidade não é de Deus. Eu quero dizer a vocês que a responsabilidade das pessoas é de cada uma delas. E não adianta você que está me ouvindo no presídio ou fora do presídio. Ah, mas pai é crente, mamãe é crente, eu vou ser crente, eu vou ser salvo porque pai é crente, mãe é crente. Não, só a salvação depende de você. Pai, a salvação dos filhos depende agora deles. A gente deu educação, criou, mas depende agora deles. Você, filho, a salvação depende de você. Eu expliquei isso quando lemos o capítulo 8 de Gênesis. Salvação individual. O creio no Senhor Jesus será salvo em tua casa não é bônus para os meus descendentes, para os meus parentes, para os meus familiares, só porque eu creio, não. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um tem que crer. Crer no Senhor Jesus será salvo em tua casa a partir do meu testemunho, da minha evangelização. O DNA de Noé era bom. Mas a gente não lê testemunho que os filhos de Noé foram justos e que andavam com Deus. A gente não lê. Porque filho de crente não é crentinho, filho de gato é gatinho, de cachorro é cachorro, filho de peixe é peixe. Mas filho de crente tem que se converter a Jesus. Tem que confessar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Tem que deixar Deus trabalhar em sua vida. O trabalhar de Deus é individual. O trabalhar de Deus é individual. Nós temos uma cultura no segmento evangélico que é apresentar a criança no culto de ceia. Apresentar a criança no culto de ceia. A gente tem a cultura na igreja evangélica. Eu digo aos pais, eu costumo orientar. Está vendo esse momento? Não vai adiantar nada, pai. Se você não educar ele no caminho que ele deve andar. Não vai adiantar nada. Não, pastor, mas é a sua oração, está consagrando. Não estou consagrando, menino. Estou agradecendo a Deus por ele ter vindo ao mundo, está com saúde. Se estiver doente, a gente ora para Jesus curar. Papai e mamãe está bem, principalmente mamãe, que deve ter sofrido só a misericórdia para gerar essa bencinha. Para parir, principalmente. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus.
Aí tome, pai, toma amanhã. Eduque no caminho que deve andar. Eduque no caminho que deve andar. Você educa. Vai ensinar a palavra. Lá na frente, permanecer no evangelho ou não, vai ser a decisão dele. Por isso que você não pode cobrar do pastor que os filhos dele têm que estar dentro da igreja. Da dirigente de oração que os filhos têm que estar dentro da igreja. Porque a responsabilidade não é dela. Agora não. Era até eles não chegarem à vida adulta. Porque foi importante que tivessem sido ensinados. E ensinou, amém. Ele saiu, mas a palavra está lá. Saiu, mas a palavra está lá. Ele se lembra. Ela se lembra. Você que ensinou seu filho, a sua filha do caminho do Senhor, não ensinou o endereço da igreja, Avenida Presidente Kennedy 483, Maranguape 539, bola na rede número tal, estou falando da igreja escolar que eu tenho ido, né? Jardim Paulista, Torres Galvão, Camaragibe. Não, Camaragibe. Não estou falando desse endereço. Estou falando desse CEP. Estou falando do caminho do Senhor mesmo, ó filho. É assim, é assim, é assim, é assim. Você ensinou? Na adultez, o filho se desviou, a palavra está lá. A palavra está lá. Não significa que ele vai. Não significa que agora ele está salvo, porque. Não. Mas a palavra está. Ele sabe que está no caminho errado. Se está no caminho errado, ela sabe que está no caminho errado. Pastor, eu estou orando tanto pelo meu filho, pastor. Estou orando tanto pela minha filha, pastor. E o senhor está dando essa palavra. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia mesmo. E eu estou orando por você, por seus filhos, para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Né? Deus tenha misericórdia. Porque a resposta final é deles. A resposta final é deles. A gente fica com o coração na mão, né? Porque a gente fica querendo que o filho se salve e tal. A gente fica, meu Deus, meu Deus. Por falar nisso, quero que vocês orem pelo meu filho, o Luan, que ele está muito doente, para Deus dar saúde a ele. Mas diante do mundo que está, irmão, claro que eu não desejo que o meu filho fique doente. Quero que ele fique bem, sirva ao Senhor. Né? Mas entre ele estar no mundo dentro de casa, eu prefiro que ele esteja dentro de casa. Não doente, saudável. Glória a Deus, tenho a minha filha, que é uma bênção, né? Mestra em terapia ocupacional. Mas não está livre. Mas não está livre. É uma menina focada. Até então era focada só nos estudos. Né? A vida acadêmica exige muito. E agora é focada no trabalho. Mas nada garante nada. Só depende dela. Só depende dela. Não é possível que agora, com os seus 30 anos de idade, ela resolva ir para o mundo. Deus a livre. Deus a livre. Não é possível que o Luan, ficando saudável, resolva ir para a bagaceira. Deus o livre. Mas a decisão das pessoas depende delas. O comportamento de, como vimos, de Sem, de Jafé foi diferente do comportamento de Cã. Não é? Os seus descendentes tiveram um comportamento diferente porque optaram por ter. Porque foi uma opção deles. Uma opção deles. Por isso que entregar a vida ao Senhor é renúncia. Entregar a vida ao Senhor é renúncia. Renúncia do nosso modo de vivendo, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, do nosso querer. Volto a dizer, a personalidade, o caráter é moldado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós quando nos convertemos, quando nascemos de novo. Nasceu de novo e fica com essa cantiga da Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim.
Não convém essa linguagem com quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo se apercebe da necessidade de mudança. Quem nasceu de novo se apercebe a necessidade de melhorar no tratamento, na linguagem, no comportamento, nas ações, nas reações, enfim. Se não há essa mudança, nascer de novo está comprometido. Que disse Paulo escrevendo aos Romanos: como vou viver para o pecado se eu morrer para ele? Eu devo andar em novidade de vida. Aí volta a citar Apocalipse 22, 11. O sujo suja-se mais. O limpo limpa-se mais. O santo se santifica mais. Amém? Que Deus nos abençoe. Se esta palavra mexeu com você, porque mexeu comigo, viu, irmão? Quero dizer que o que ouvimos foi mais do que a voz de pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. O que ouvimos foi a voz de Deus, a voz do divino.